você está no Tanque Cheio, o maior podcast do segmento de postos e serviços do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre um assunto de muito impacto do nosso dia a dia, que é compreendendo as oscilações de preço nos combustíveis do Brasil. E para falar de um assunto de grande impacto como esse, eu convidei um super especialista, que é o Nélio Vanderlei. O Nélio, ele é CEO da Posto Seguro Brasil e sócio da Nortea Energy. E eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai sanar muitas dúvidas sobre como que é essa questão no nosso dia a dia, que muitas vezes impacta aí o nosso negócio. Tudo bem, Nélio? Bom demais falar com você mais uma vez aqui na nossa bancada. Tudo ótimo, e é um prazer estar aqui, sempre muito bom voltar à minha casa aí, esse tanque cheio que, putz, eu tenho muito orgulho de estar aqui e um prazerzão conversar com essa turma toda da Ali. Eu tenho certeza que no final a gente vai se divertir muito aqui, vai abrir alguns horizontes. É uma troca de experiência estar aqui contigo, Karen. Muito obrigado, gratidão mais uma vez. A satisfação é nossa, Nélio, e assim, você sabe que você é um grande querido nosso aqui, e você acompanha muito de perto, né, essa questão das oscilações, principalmente de preços, né, do nosso mercado, e recentemente nós passamos por uma situação como essa, e a gente percebe, eu sou da área de treinamento, acompanho os revendedores, as revendedoras no nosso dia a dia, e você também, né, tem a sua expertise e acompanha isso também no mercado. E a gente percebe que ainda existe dúvidas, né, na compreensão desses quesitos. E é por isso que a gente resolveu trazer esse conteúdo aqui para que a gente consiga deixar esse assunto mais palatável, vamos colocar assim, né, de uma forma mais tranquila, né, e de fácil entendimento para quem já é do ramo ou para quem está entrando agora no nosso negócio. E aí, Nélio, eu tenho aqui algumas perguntas para fazer para você, e a primeira que eu queria fazer é a seguinte, né? Quais os principais indicativos que impactam nos preços dos combustíveis no Brasil hoje? Bom, hoje o Brasil ele tem os principais indicativos, que são os preços de refinaria, né, que são disponibilizados. O Brasil tem a Petrobras como uma grande fornecedora de produtos a nível Brasil, abrangendo em torno de 70% a 75% desse universo, e ficando as refinarias privatizadas com o restante da operação de fornecimento, mais as importadoras que eventualmente suprem alguma demanda que o Brasil não faz o seu refino completo. Isso eu acho que a maioria já conhece, mas a gente vai estar falando disso e vai esclarecendo para cada um. Então, para começar, preço, Petrobras é o grande referencial hoje para 70% do mercado nacional. Depois você tem a Selem na Bahia e chegando ali no Nordeste, em grande parte. Você tem a 3R, mais focada no Rio Grande do Norte, entrando em alguma parte ali no Ceará. Você tem a REAM, que fica em Manaus, e aí sim, impactando todo o Amazonas e os estados ali que ficam circunvizinhos ao estado do Amazonas. E tem a Rio Grandense, que fica lá no Rio Grande do Sul, também atingindo o Rio Grande do Sul, juntamente com a Petrobras. Tem a Refit, que fica aí no Rio de Janeiro, e tem algumas outras que ficam também distribuídas em menor volume. Mas, a nível de refinaria, são essas que impactam. E aí, nós temos os importadores. Esses importadores, eles trazem o produto, na sua grande maioria, dos Estados Unidos, né, do Golfo do México, ali, aquela região, e alguma coisa hoje tem sido importada da Rússia, principalmente o diesel. Para que esses produtos cheguem aqui no Brasil, eles vêm com preços internacionais, né? Então, não tem almoço grátis. É o preço do Brent, lá da Europa, é o petróleo Europa, ele convertido na moeda dólar, e geralmente a maioria dos países tratam essa conversão com dólar. Agora, a Índia, a China está exigindo fazer nas suas moedas próprias, mas a grande maioria usa o dólar.
E mais o prêmio, o que é o prêmio? É o preço que o produto tem a mais ou um desconto que ele tem na sua compra. Geralmente é prêmio, paga-se um preço a mais de acordo com a demanda desse produto. E o frete desse produto para chegar até aqui no Brasil. Feita essa conta toda, a gente vem aquela tão falada PPI, que as pessoas falam tanto, isso é a junção disso tudo. Então, a gente tem preço de produto da gasolina nos Estados Unidos ou preço do diesel, e esse combustível, quando vem para o Brasil, ele tem com preço majorado com o dólar da época. Então, se eu precisar falar aqui quais são os indicativos, eu tenho que estar preocupado com o preço da refinaria que eu compro, e eu tenho que estar ligado na PPI, eu tenho que estar olhando quanto é a tendência de preço do Arbob, que é a gasolina lá no Golfo, do Rating Oil, que é o HO, que é o diesel lá no Golfo do México, o dólar. Então, essa junção desses três fatores, e aí a gente vai ter que ter noção se esse produto está subindo ou descendo, já que o prêmio eu não tenho como ter esse valor, nem o frete, isso aí fica para especialistas, mas eu como leigo, eu como revendedor, se eu entender, por exemplo, como é que está hoje. Hoje, o Rating Oil, que é o HO, que é o diesel, e o Arbob, eles estão em baixa. Isso quer dizer o quê? Que o produto está perdendo valor. Então, está abrindo para baixar o preço aqui no mercado interno. Ótimo. Então, isso é uma referência que eu, como revendedor, preciso estar olhando. Eu tenho que dormir e amanhecer olhando isso? Não necessariamente, mas eu tenho que olhar pelo menos uma vez no dia, pelo menos dia sim, dia não. Eu preciso estar antenado para fazer uma boa gestão de carteira no meu estoque. Se eu vou aumentar minhas compras ou se eu vou reduzir de acordo com o que vai acontecer no mercado. Eu acho que, não sei se eu compliquei, mas eu tentei explicar de forma mais tranquila possível. Excelente, Nélio. Bom, acho que você deu assim uma visão geral e é muito importante que o nosso revendedor, né, a nossa revendedora, quem nos acompanha aqui, a gente trabalha com um produto que tem impactos lá fora, né? Então você já fez essa introdução aqui e sabendo disso, a gente precisa ficar atento aí que tudo que acontece lá fora impacta aqui o nosso dia a dia, o nosso negócio. E já que o que acontece lá fora impacta o nosso negócio, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre esse conflito, né, entre Israel e Hamas. O que isso pode impactar em relação aos preços internacionais, né? O que os analistas preveem? A gente, digamos assim, já vem de um histórico de uma guerra, né, entre a Ucrânia e a Rússia, agora seguida de Israel e Hamas, e assim, o que você poderia explicar para a gente em relação a essa previsão e o que pode impactar aqui no nosso dia a dia? Excelente pergunta. E eu vou voltar um pouquinho exatamente à Rússia e Ucrânia. Quando começou o conflito Rússia-Ucrânia, o barril de petróleo estava em média $65, tá? E ele deu pico de 90 e poucos, depois estabilizou ali em torno de 78, 80, 78, 80. Pois bem, ele deu um salto aí de pelo menos 10 pontos naquela ocasião. Agora começa, ele deu um salto maior, depois ele estabilizou em torno de 10 a mais, mas ele ficou no patamar superior. Aí você começa agora essa guerra do Hamas com Israel. Esse petróleo que estava em torno de 70, 75 por aí, ele foi para 80, chegou a bater 92, ele agora está estabilizado ali vamos lá, na casa dos 89, $90. Então, ele já subiu, ele já precificou esse evento inicial. Ocorre que essa guerra ela pode se estabilizar do jeito que está e ficar nesse patamar, beliscando ali 92, caindo para 88, ficar nessa flutuação, ou se ela tomar uma proporção maior, porque
aquele local que a guerra está acontecendo é um local muito sensível e tem muitas reservas de petróleo ali. Você tem o Irã, você tem a Arábia próxima, você tem algumas reservas ali até não, muito importantes para o fornecimento mundial. Se esse ataque ele avançar e ele mexer com o Egito, com a Jordânia, que estão vizinhos ali, há a previsão desse petróleo bater os $100. Então, essa é a previsão básica se ele se alastrar só para 2 países vizinhos, Egito e Jordânia. Uhum. E se ele tomar uma proporção muito maior, e aí a gente fala em atingir o Irã entrando na jogada, que ele é um belo fornecedor de petróleo para o mundo, aí, se a Arábia Saudita se aventurar também nessa jornada, você pode esperar coisas acima de $120 e fala-se que tem possibilidade de bater os $150. Aí eu acho que é o caos. Tomara que não aconteça isso, mas um petróleo bater $150 é uma inflação que vai aumentar vários pontos percentuais no mundo, vai ter escassez de energia e de alimentos, porque a população não vai poder comprar e, no final das contas, vai ter um sofrimento muito grande. Espero que não aconteça isso, que o bom senso impere aí com os representantes desses países lá e se entendam, pelo amor de Deus. Tomara mesmo que, né, não, que nada disso vá por esse caminho, né, e que de fato a gente consiga aí uma solução, não só por conta só do petróleo, que é o nosso assunto aqui, né, mas por tudo que tá em jogo, né. Mas já que você Exatamente. trouxe esse ponto, né, se acontecer isso, pode acon se realmente se isso alastrar para outros países vizinhos, né, a gente pode ter um cenário aí, muito pior. Então a gente está falando de uma certa dependência, né, talvez aí de importação. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, né. Quanto percentualmente o Brasil ainda é dependente de importação de gasolina e diesel? Boa pergunta. Eu queria só voltar um pouquinho lá e só dar um parâmetro aqui para o Claro. pessoal se ligar. O petróleo, ele é cíclico, tá? Só para vocês terem uma ideia. Sabe quanto era o barril de petróleo em 2013? Faz Dois ideia? 2013, nossa, Nélio. Não mesmo. $119. Então, assim, $119. $119 em 2013. Então, ele é cíclico. Aí ele cai para $29 ali por volta de 2016. Aí ele sobe para 85 por volta de 2019, cai novamente na pandemia para $20 e sobe pós-pandemia em 2021 para $120. E agora está estabilizado em torno de 90. Então, só para você ver, é a montanha-russa que a gente vive nesse petróleo internacional. Então, tudo é um pretexto e o quando vem dessa forma. Mas vamos Verdade. lá, deixa eu responder a você aí. Hoje, o Brasil ele é dependente de importação de gasolina em torno de 12%, tá? E de diesel por volta de 25%. Esse é o número bem aproximado do que o Brasil é obrigado a fazer de importação. O Brasil ele consome muito diesel e a maioria das refinarias do Brasil ela tem necessidade de importar o S10, porque o nosso petróleo, as nossas refinarias, na verdade, elas têm uma dificuldade de modernização, elas produzem muito o S500, mas o S10 não, tem que gastar muita grana, tem que modernizar muitas nossas refinarias, e a Petrobras está fazendo esse trabalho, a Acelen também está fazendo esse trabalho lá na refinaria dela, para que possa o Brasil ter uma capacidade de geração, de fornecimento, né, de S10 com maior volume, até porque a frota nacional ela está cada vez mais moderna e sempre necessitando do S10. Então, o S10 está numa crescente de consumo nacional e o S500 está meio que perdendo a sua força e lá na frente acho que deverá ficar um produto só, o S10, porque não faz mais sentido
POS 500. Excelente, né, Hélio? Bom, eu ainda tenho aqui mais algumas perguntas para fazer para você, e uma é em relação ao consumo, tá? Eu queria que você explicasse para a gente qual o consumo de refinados no Brasil e qual que é a capacidade do refino nacional. Maravilha. Hoje o Brasil ele tem uma produção, tá, de 3,67 milhões de barris dia, tá? O Brasil tem crescido muito, ele tem descoberto novas reservas, ele tem feito um trabalho muito bacana. A Petróleo Brasileiro, a Petrobras, tem feito um trabalho de alto em águas profundas maravilhoso, e isso tem ajudado a melhorar essa relação de produção nacional. O consumo brasileiro é em torno de 2,3 milhões de barris dia, tá? E quando você vê a capacidade de refino em torno de 2,2, a gente tem um déficit que nós precisamos importar. Então, o dever de casa que, digamos assim, o Brasil precisa correr com isso, é fazer o aumento de refino, principalmente no diesel, que é onde o Brasil importa mais. A Petrobras está trabalhando forte na refinaria de Pernambuco, e essa refinaria, a tendência é inaugurar o Trem 2, né, que ela tem só um trem de refino, ela vai duplicar a capacidade de refino dela em 100 mil barris dia, então é um belo de um avanço, e quanto mais refinarias o Brasil ou construir ou melhorar a sua produtividade, e aí, às vezes, é você modernizar uma refinaria já existente e aumentar a sua capacidade de produção, isso vai fazer com que o Brasil chegue à excelência, né, e a refinar 100% da sua demanda interna. Excelente, Nélio. E eu queria que você também falasse para a gente como que é a relação nos principais países produtores de petróleo. Legal. Vou começar com o país que mais produz no mundo, que é os Estados Unidos, né? Os Certo. Estados Unidos hoje têm uma ele produz em torno de 19,5 milhões de barris dia, né? E isso representa quase 20% da produção mundial, tá? O Brasil fica com quase 4% da produção mundial. O consumo dos Estados Unidos é em torno de 17 milhões de barris dia, ou seja, ele produz 19,5, então ele tem um excedente aí para exportar e exporta o Brasil. Se você for ver a Arábia Saudita, ela tem uma produção de 11,8 milhões de barris dia e ela tem um consumo de apenas 3,8. Então, ela exporta aí 8 milhões de barris para o mundo. A Rússia, ela tem 11,5 milhões de barris, é a produção dela. Ela consome 3,2 e ela exporta 8 também, juntamente com os Estados Unidos, está ali fornecendo para o mundo, inclusive para o Brasil. Se for ver Canadá, são 5,5 a produção e o consumo é 2,3, também é uma exportadora. Agora, eu queria destacar aqui a China. Deixa eu dar um dado aqui que eu não estava dando. A capacidade de refino dos Estados Unidos é 18,6 e ele produz 19,2, tá? Então, ele refina quase 100% do que ele produz. A Arábia Saudita, apesar dela produzir 11, a capacidade de refino dela são só de 3. A Rússia, ela produz 11 e ela tem uma capacidade de refino de 6 milhões de barris. A China, ela produz quase 5 milhões de barris dia. Ela consome 14. E sabe qual é a capacidade de refino da China? Qual? 14. Ou seja, a China fez o dever de casa, Uhum. ela tem refinaria muito mais do que o que ela produz,
ela importa o petróleo cru, refina e, se brincar, ela exporta para alguém sem o excedente que ela tem. Veja a inteligência que os Sim, chineses fizeram durante todo o tempo. É sim. incrível isso, hein? É, verdade. Aí o Brasil, só para reforçar aqui, depois de você falar desses outros números, o Brasil ele tem uma produção de 3,6, ele tem um consumo de 2,3, ou seja, consome menos, e a Uhum. capacidade de refino dele é de 2,2. Então, assim, o Brasil precisa andar um pouquinho mais para chegar ao nível, assim, de pelo menos ter todo o seu refino ser igual ou superior à seu consumo. Uhum. Beleza? Beleza. Bom, Nélio, dito isso, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho assim. Você acredita que há uma tendência, né, dos preços dos derivados de petróleo baixarem com o avanço da descarbonização no Brasil, né? A gente fala isso por conta, né, da entrada dos novos combustíveis, né, principalmente como etanol de milho, hidrogênio, né, biomassa, a parte dos veículos, né, elétricos, etc. Como é que você enxerga isso, Nélio? Muito legal. Essa descarbonização é um tratado que os países internacionais fecharam, né? A COP28, e ficou acordado que todo mundo ele ia partir para uma descarbonização. E todos estão correndo, a gente vê isso aí, se você abrir um jornal, uma televisão, você vê isso aí muito forte. E, bom, o que é que eu vejo muito preocupante? O custo da descarbonização, ele é muito alto. Ele é muito alto mesmo. Eu vou dar só um número aqui para você ter uma ideia. Para investir no elétrico, será necessário alguns trilhões de dólares para conseguir organizar essa parte elétrica, porque não é só você montar uma estação Uhum. fotovoltaica, uma estação de eólica, porque você tem que também fazer as linhas de transmissões. Essa linha de transmissão, ela é onde você vai pegar a energia da fonte e vai levar para colocar ela em toda a rede para funcionar, para levar para os estados, para onde tem um consumo. E estima-se que até 2030 vai ter investimento de mais de 600 bilhões de dólares ao ano para conseguir chegar lá com alguma evolução nesse sentido. A gente falou só do elétrico. Se nós formos falar do hidrogênio, aí é mais embaixo ainda, Uhum. o negócio é mais pesado. O hidrogênio são 2,5 trilhões de dólares que tem que ser investido nos próximos. Isso é valores ao ano, 2,5 trilhões de dólares ao ano nos próximos 10 anos para chegar com alguma coisa de satisfatória para que seja utilizado no dia a dia. Quando a gente fala esses números, a gente fica assombrado, e é para assombrar mesmo, são números muito pesados. Mas são números para que entenda que essa energia, por mais ela é uma energia limpa, mas ela é cara. Quando Uhum. você traz ela para litro, para o consumidor, ela é proibitiva. Tem que ter um trabalho de larga escala, vai ter que ter um investimento muito alto para que ela se torne viável para vir competir com o combustível fóssil. Uhum. O combustível fóssil ele é muito barato. Prova tanta que recentemente a Shell, a ExxonMobil, algumas empresas de investimentos na Europa, nos Estados Unidos, elas repensaram o investimento no renovável e trouxeram para o investimento para o combustível. Então, estão investindo em fóssil, porque sabe que esses produtos renováveis, eles não vão dar rentabilidade às companhias para que elas possam sobreviver lá na frente. Uhum. Então, assim, não existe a menor possibilidade, nesse momento, de se abandonar o combustível fóssil sob qualquer pretexto. O combustível fóssil ele é importante e ele será viável,
e qualquer nova, como é que se diz, novo produto que seja colocado, ele é bem-vindo, mas ele vai entrar como complementar. Se você analisar a OPEP recentemente fez uma projeção até 2045 e até lá o combustível fóssil ele continua sendo consumido e aumentando o seu consumo. Não vai ser tão fácil sair Não do vai ser combustível simples, fóssil, né, mas né, é Nélio? necessário. É verdade. Tem que preocupar também com toda essa infra, né, que não é simples. Mas ok, Nélio, vamos agora falar sobre tributação, tá? Eu queria que Opa. você explicasse para a gente um pouquinho quanto que representa essa carga tributária, né, na composição do preço dos combustíveis ao consumidor no Brasil. Ó, o Brasil, vocês sabem que recentemente o imposto federal ele foi zerado, né? Não teve a votação da PL que estava no Congresso e foi zerado até o final do ano. Está zerado, voltando a partir do dia 1º de janeiro, 35 centavos, como era no passado, e volta no diesel. Na gasolina e nos demais produtos já voltaram 100%. Vou fazer duas análises aqui. Eu vou analisar no Brasil a gasolina e o diesel e depois a gente faz um overview aí em relação aos impostos a nível mundial. No Brasil, o diesel representa 33%, aliás, a gasolina representa 33%, tá? São impostos estaduais e federais, e o diesel representa 15%. Hoje é assim. Tá, Nélio, como você falou que ia fazer o overview aí, conta pra gente e no mundo, né? Como é que a gente faz esse comparativo? Como é que é, né, lá fora e como é que você poderia fazer esse comparativo com o Brasil? Bom, vou falar aqui da Europa, tá? Quando a gente chega em Portugal, gasolina 49%, lembrando o Brasil 33%, e diesel 42%. Espanha, 46% na gasolina e 41% no diesel. União Europeia, aí pegando todos os países da União Europeia, 50% na gasolina e 43% no diesel. Então, assim, o mundo ele está bem, está fazendo um trabalho de aumentar o custo dos produtos fósseis com a intenção de tirar ele do mercado. Só que já existe um pouco de arrependimento da União Europeia, porque acha que eles foram além da conta. Isso aí estão repensando até essa questão tributária. Vou falar da gasolina aqui, vou falar de 3 países aqui que são importantes no mundo, na geopolítica mundial. Os Estados Unidos, varia de estado para estado, tá? Mas é em torno de 19% a 23%, dependendo do menor e do maior estado, em termos de tributação. Canadá em torno de 30%, e Japão em torno de 45% a tributação lá. Isso eu falei da gasolina, esses 3 últimos, Estados Unidos, Canadá e Japão. Você vê que os Estados Unidos, a tributação lá é bem mais em conta. Quando o Brasil estava com a tributação menor, o preço da gasolina aqui estava bem parelho com os Estados Unidos. Agora que a tributação voltou 100%, aí já distancia mais. Esse é o resumo aí do Brasil e no mundo em termos de tributação. Excelente, Nélio. Bom, Nélio, nós estamos chegando aqui ao final do nosso conteúdo. Esse é um tema que é importante, né? O nosso revendedor, nossa revendedora, realmente ficar muito atento a esses pontos, né, de sensibilidade que o nosso negócio sempre vai passar, né? Porque, de fato, tudo que acontece lá fora vai impactar aqui, né, no dia a dia. E eu queria te perguntar se você tem alguma dica final para quem nos acompanha aqui em relação a esse assunto, né? Como que ele pode compreender melhor essa questão das oscilações dos preços dos combustíveis no Brasil? O que que você daria aí de recomendação para que o revendedor, assim, não sofra tanto e entenda a dinâmica do negócio? A gente tem uma frase que fala diariamente no nosso programa, a gente tem um programa diário no YouTube, entra lá, Nortear Energy,
que você vai já acessar, clica lá no sininho e se inscreve. Para diariamente você estar acompanhando comigo lá essas Uhum. oscilações de mercado. A gente fala isso diariamente e tem informações atualizadas e notícias do mercado. É muito legal. Eu fico grato pela sua inscrição. E lá você acompanha, você tem lá a MOB, você tem rating oil, você tem dólar, você tem o próprio petróleo na América e o petróleo na Europa, você tem biodiesel, você tem o etanol hidratado, você tem outras variáveis que nós falamos lá e sempre levando o conhecimento. E tem um ditado que a gente fala lá, uma frase que diz o seguinte: se você não está confuso, você está mal informado, porque quem está informado fica louco. Bacana, Nélio. Nélio, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Ótima dica que você deixou, até porque, né, esse canal, seu canal, tá diariamente levando conteúdo também pro revendedor, do modo geral. E, como você falou, é importante acompanhar isso de perto, para que, de fato, né, não, o revendedor, a revendedora não entenda essa dinâmica e consiga se ajustar, se adequar, né, diariamente aí no trabalho dos postos de serviços, tá? Então, Nélio, muito obrigada pela sua participação. Você sabe que você é sempre bem-vindo aqui na bancada do Tanque Cheio e volte sempre. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima semana. Tchau, tchau.